Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com Nilamon Leite Júnior, que é analista ambiental do ICMBio, falando um pouco sobre o acidente da barragem de Mariana e os impactos no oceano, né, a dispersão dessa pluma que veio de lá de dentro do Rio Doce. Nilamon, a questão do arsênico, né, existem dados anteriores ao acidente que já havia ocorrência do arsênico nas praias aqui do litoral do Espírito Santo, principalmente aqui naquela região de Aracruz e ali por Porto. É verdade, os pesquisadores sempre falam sobre isso, né? A gente tem um solo muito rico nesse elemento, né? Sim. Mas os níveis que a gente encontrou, pelo menos na Foz do Rio Doce, para as pesquisas, eles são bastante elevados. Acho que é acima até do que se espera para o Espírito Santo, que já é um estado onde o pescado teria um nível um pouco maior desse elemento. Os estudos de monitoramento vão necessariamente estar observando o declínio, o acréscimo desses metais ao longo do rio, principalmente próximo à Foz e na região oceânica? Sim, é o que a gente pretende, né? O ICMBio tem trabalhado nisso, como eu falei, junto com os pesquisadores aqui da universidade, numa proposta de monitoramento que vai englobar toda a calha do rio e toda a parte marinha, desde o sul do Espírito Santo até o sul da Bahia, né? Fazendo pesquisa com cruzeiros oceanográficos de observação, para coletar peixes, né? Não só o pescado, mas também o plâncton, que faz parte da cadeia alimentar, analisar se houve algum efeito, por exemplo, nos bancos de corais, né? A gente tem o Banco dos Abrolhos, que muita gente sempre se lembra do Parque Nacional dos Abrolhos, mas o Banco dos Abrolhos, a formação oceânica do Banco dos Abrolhos, ela começa no Rio Doce. Ela começa exatamente em frente ao Rio Doce, é quando a plataforma ela começa a se alargar, ela vai em direção ao mar e fica uma área mais rasa. Então a gente tem recifes de coral no norte do estado do Espírito Santo que as pessoas às vezes nem conhecem, né? E é uma riqueza, uma biodiversidade que precisa ser preservada. Então a gente está estudando também um plano de monitoramento para a gente saber os efeitos desse derramamento em cima desse ambiente, né? Então a gente está com esse projeto e espera que isso saia o mais rápido possível, porque até o momento a gente tem as expedições de pesquisa, a última foi em abril, mas a gente precisa colocar isso de uma forma mais contínua. Uma coisa curiosa é que o Rio Doce ele passou a ter espécies exóticas, assim, tipo o bagre africano, que é uma espécie muito indesejável, que é bastante concorrente com as espécies nativas nossas, né? Seria o momento de também se trabalhar alguma coisa para ver se pode reverter essas populações? Não, com certeza, com certeza. Acho que outras ações nesse sentido, né, podem contribuir aí para a revitalização do Rio Doce. A gente tem bagre africano, tem tucunaré, tem tilápia, tem de tudo, né? Qualquer criador de fundo de quintal aí, de piscina, o cara vai lavar e joga tudo dentro do rio. Então a gente precisa, pelo menos, conscientizar a população de não fazer isso, né? Se você não tem o aporte da espécie, isso pode ser controlado. Nilamon, e os impactos socioambientais, sociais principalmente, que ocorreram na Foz do Rio, próximo a Regências? Pois é. A gente tem uma grande preocupação com isso também, né? A gente se preocupa muito com a conservação do ambiente e todas as medidas de precaução, como a proibição da pesca, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, não só com o ambiente, como com a saúde das pessoas. Mas isso causa um problema social muito grande, né? Você tem algumas centenas de pescadores ribeirinhos que dependem da pesca, sempre viveram da pesca, né? Nas comunidades de regência e povoação, principalmente, que são as duas mais afetadas na Foz do Rio Doce, que ficam localizadas exatamente na Foz do Rio Doce, e esses pescadores não podem pescar, não podem ir para o mar pescar, né? Exatamente porque o pescado está contaminado e há essa proibição da pesca. Então você tem um efeito para essa comunidade, e eu falo muito dos pescadores, porque eu trabalho muito com eles lá, é uma grande parte do meu trabalho, em que a gente precisa ressarcir essas pessoas,
né? Sim. De alguma forma. E eles não têm uma bolsa hoje? Não Então, tinha uma indenização que era pago? Tipo uma coisa que a Samarco andou fazendo? Exato, salário? existe um cartão, né, que dá uma renda, que é uma renda média. Tem alguns pescadores que ganham acima disso, uma boa parte ganha abaixo disso, mas ficou numa renda média, e eles estão ganhando pelos dependentes e tudo mais. E a gente precisa monitorar isso também. Até a própria ajuda, muitas vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Então, a gente está tendo vários problemas. Tem várias pessoas que não são pescadores e estão recebendo essa ajuda. A gente detectou isso, tem várias pessoas que estão se mudando para a regência e para a povoação para poder receber isso. Pessoas que nunca foram pescadores e estão recebendo. E isso também dentro da comunidade tem que ser analisado e tem que ser cuidado, porque muitas vezes o cara está acostumado a trabalhar no dia a dia, passar o dia inteiro fora pescando, voltar no final do dia para, né, trazer o produto. Isso ao longo de um tempo, ele perder toda essa... Exato. Essa prática, ele não vai mais até trabalhar. A musculatura, tudo. Exato. Então você tem um problema social muito grande, que precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado. Não é a minha especialidade, né? Mas isso precisa ser cuidado. Mas não seria o caso de se permitir a pesca em determinados lugares que estejam menos impactados ou que... Ela é até permitida, mas o problema é que para esse tipo de pescador, ele não tem um poder para se deslocar dali da Foz do Rio Doce para outros locais. É um pescador muito artesanal, né? As embarcações não tem nem... A maioria tem 6 metros, não chegam nem a 8 metros. Com um motor de centro, então, sem casaria. Pesca num raio muito próximo. Muito próximo. Pela marinha, eles não poderiam se deslocar dali para outros lugares mais longe, mais afastados da costa para poder pescar. Então, é uma situação muito difícil. Não tem muito jeito de você tirar eles dali. Bem, Lamon, chegamos ao final da nossa entrevista. Só a expectativa sua, os próximos passos. Qual é o mais importante agora? Eu acho que é muito do que eu já comentei, da gente tentar tirar uma coisa de bom desse acidente, né? Que é a revitalização do Rio Doce, a recomposição da mata ciliar, né? A gente salvar o rio, né? Continuar monitorando, saber exatamente se as espécies estão contaminadas ou não, se isso causa um risco à população com relação ao consumo. E aí, se a gente detectar que não, fazer a liberação da pesca o mais rápido possível para que a população possa voltar à sua vida normal, né? Que a gente possa ter os pescadores pescando ali na Foz do Rio Doce, né? Para que tudo volte à normalidade. Essa é a minha expectativa. Quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe, mas vamos trabalhar para isso. Ok, muito obrigado, Lamon.